Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos lá para nossas atividades de sexta-feira, né, turminha? Hoje é sexta-feira, dia da nossa atividade interdisciplinar. Vamos fazer nossa atividade com bastante capricho, né? Não deixando acumular, porque amanhã é sábado, dia de descansar. Temos sábado e domingo para descansar. Então, vamos fazer as atividades e não deixar nada para o final de semana, né, turminha? Coloquem aí para mim o cabeçalho. Oliveira, 2 de julho de 2021. Hoje é sexta-feira, o nome da nossa diretora, Dona Suzy, e o nome da professora, Cristiane. Desejo que você sorria muito hoje. Bom dia. Calendário 2021, julho. Hoje é sexta-feira, dia 2 de julho. Marque no calendário de vocês. Página 86 a 97. Então, vamos lá na página 86. Chegar ao Brasil. Muitas pessoas mudam de cidade, de região e até de país. Algumas delas esperam melhorar de vida e morar em um lugar onde tenham segurança e bem-estar. Leia a seguir a canção de italianos que vieram para o Brasil no século XIX. Itália Bela. Itália Bela, mostre-se gentil, não abandone seus filhos, senão eles vão todos para o Brasil e não se lembrarão de retornar. Aqui haveria ainda no que trabalhar, sem ter que para a América emigrar. A todo momento, nós ouvimos dizer, eu vou lá onde tem a colheita do café. Edilene Cano Toledo. Emigrantes no Brasil no século XIX, a experiência da viagem e a vida nas colônias. Embarque de imigrantes italianos para o Brasil, Itália, 1910, olha para vocês verem. Eles vinham para cá, né, para poder trabalhar. De acordo com a canção, por que os imigrantes queriam deixar o país onde nasceu? Discuta com os colegas, só que vocês estão em casa. Vocês vão discutir com alguém na casa de vocês, com um adulto. Que motivos levam as pessoas a deixar seu país para viver em outro? Converse com o papai, com a mamãe, com a vovó, ou com o tio, uma pessoa mais velha, e pergunta o que eles acham. As migrações na história. Desde suas origens até os dias de hoje, o ser humano sempre migrou. Primeiro à procura de locais mais seguros e melhores para caçar e plantar. Depois, à procura de melhores condições de vida e de trabalho. Nos dias atuais, há inúmeras razões para as pessoas migrarem. As migrações podem ser voluntárias, quando as pessoas poderiam continuar vivendo em seus países ou regiões, mas decidem, por vontade própria, partir, ou forçadas, quando as pessoas migram para fugir de catástrofes naturais, guerras ou perseguições políticas e religiosas. Observe o mapa. No mapa, os principais movimentos migratórios. Olha lá para vocês verem, eu vou aumentar um pouquinho. Opa! Aumentei muito. Ó. Mundo Migrações 2010. Olha, o movimento são essas setas, os movimentos de migrações, ó, da Austrália para a Europa, Estados Unidos, China, Japão, olha aí. Preencha o quadro a seguir de acordo com o mapa. 3 países ou continentes que muitas pessoas procuram para viver. Então, vocês vão olhar aí no mapa, 3 países onde as pessoas procuram muito e morar lá. 3 países ou continentes de onde muitas pessoas emigram. Países ou continentes para onde vão muitos brasileiros. Vocês vão escrever aí. Você conhece alguém que tenha vindo de outro país? De qual país? No início, os seres humanos viviam apenas da caça, da pesca e da coleta de frutas e legumes. Em busca de mais alimentos, eles sempre migravam, ou seja, eram nômades. Esse modo de vida era chamado nomadismo. As pessoas mudavam, cada época estava num lugar.
Contudo, enquanto migravam para outras regiões do mundo, muitos seres humanos, além de aprenderem a domesticar animais, começaram a dominar as técnicas da agricultura. Com o tempo, acabaram ocupando regiões próximas de grandes rios e lagos, onde criaram as primeiras comunidades humanas. Isso fez com que muitos grupos deixassem de ser nômades e passassem a viver como sedentários, a se fixar em uma região. Quando isso ocorre, chamamos o modo de vida dessas pessoas de sedentarismo. Ainda hoje existem muitos povos que vivem de forma nômade. Esse é o caso dos beduínos, que vivem em uma região do planeta chamada Península Arábica. Os beduínos sírios em acampamento durante região de tribos perto da cidade de Amouria, na Síria, 2017. Olha para vocês verem, esses aí migram. Migram não, eles são nômades. Como você acha que vivem os povos nômades atuais? Descreva de que maneira você acha que eles conseguem seus alimentos. Qual é a principal diferença entre o modo de vida nômade e o modo de vida sedentário? Quando dominaram a agricultura e o pastoreio, os seres humanos também elaboraram conhecimentos muito úteis. Aprenderam a manipular o fogo, a fabricar ferramentas e armas e a confeccionar roupas e objetos de cerâmica, entre outras habilidades. A agricultura possibilitou o sedentarismo e o aparecimento de povos importantes ao longo do tempo. Isso foi acontecendo durante milhares de anos, mas por volta de 3.000 anos antes de Cristo, já existia grandes povos na África, na Ásia, na América e na Europa. Olha aí, ao longo do tempo a agricultura se desenvolveu e se modernizou. Atualmente, os produtores rurais podem utilizar máquinas modernas para aumentar a produção no campo, colheitadeira em plantação de soja, no município Formosa do Rio Preto, no estado da Bahia. Pastoreio, conhecimento e técnica necessária para criar bois, vacas, ovelhas e outros animais. Com isso, os seres humanos começaram a modificar a natureza de maneira significativa, derrubando árvores, florestas, mudando o curso dos rios, criando grandes plantações e controlando melhor a produção de alimentos. Foi assim que a população de seres humanos começou a crescer e ocupar a região cada vez mais extensas do planeta. As atividades agrícolas podem provocar muitas mudanças no ambiente, como a derrubada de florestas, o desaparecimento de outros tipos de vegetação original de alguns lugares, o uso exagerado da água para irrigação das plantações, que faz diminuir a quantidade de água doce disponível nos rios, lagos, nas reservas, o uso de produtos que ajudam as plantas a crescer, ou outros que matam pragas e insetos, mas que poluem quando despejados diretamente no solo e nas águas dos rios. Você acha que todas essas mudanças são positivas para a natureza? Por quê? De acordo com esse texto, hein, turminha? Com o auxílio do professor, faça uma pesquisa em livros, revistas ou na internet. Como eu não estou junto com vocês, vocês podem pedir alguém em casa para ajudar vocês a pesquisar. Como vocês não têm outros livros e se não tiver revista, pode ser na internet, viu? Para descobrir quais foram os primeiros alimentos que os seres humanos aprenderam a plantar. Depois, vocês escrevam, no caderno ou no livro aí, para depois a gente contar um para o outro, tá bom? Ao longo do tempo, surgiram muitos motivos para que os grupos de pessoas migrassem em busca de melhores condições de vida, trabalho e alimento. Como exemplo, vamos estudar o que motivou as migrações que ocorreram dentro da Europa e da Europa para a América no século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Nessa época, surgiram as primeiras indústrias na Inglaterra, depois em outros países europeus.
Isso provocou o crescimento rápido das cidades, porque as pessoas vinham do campo para trabalhar nas fábricas. Além disso, na Europa em geral, a vida no campo era de muita pobreza. Esse foi um dos motivos que levaram muitas pessoas a migrar, não só para cidades europeias, mas também para países da América, como o Brasil. Olha lá para vocês verem os funcionários, ó. A maioria eram mulheres de fábricas de tecido na Inglaterra. As mulheres ganhavam menos, sabe? Aí eles preferiam contratar as mulheres e pagar menos. O surgimento das indústrias mudou a vida das pessoas na Europa? Qual foi um dos principais motivos da migração europeia para o continente americano no século XIX e no início do século XX? O Brasil português. Em 1500 e 1808, o Brasil foi colônia de Portugal. Mesmo depois de ter deixado de ser colônia, o Brasil só se tornou oficialmente independente em 1822. Nesse período de 1500 a 1808, que ficou conhecido como Brasil Colônia, muitos portugueses vieram para as terras que hoje formam o território brasileiro. Eles ocuparam principalmente o litoral, onde fundaram as primeiras vilas e cidades brasileiras. Aos poucos foram se estabelecendo mais para o interior. Colônia, gente. O que é colônia? Colônia é a palavra usada para descrever os territórios na América, na África e na Ásia que foram governados por outros povos, principalmente pelos europeus. Divisão territorial é a separação da área de um país em espaços menores para facilitar a administração. O Brasil é dividido em estados e municípios. O nome que se dava aos países colonizadores era metrópole. Assim, nesse período, Portugal era metrópole e o Brasil sua colônia. O objetivo dos portugueses era obter riquezas no Brasil. Primeiro o pau-brasil, depois o açúcar e mais tarde o ouro e outros produtos agrícolas. Durante o período colonial, os portugueses trouxeram seus costumes, sua religião, sua maneira de governar e principalmente a língua que falamos e com a qual escrevemos. A divisão territorial em municípios também era herança portuguesa. Eles impuseram muitos desses aspectos de sua cultura e outros grupos étnicos. Os indígenas que já habitavam essas terras e os africanos que foram escravizados. Opa, subiu. E os africanos que foram escravizados e trazidos à força para a América, né? Mas também receberam muitas influências desses grupos. Você tem algum antepassado português? Se tiver, procure saber com seus familiares quando e por que ele veio para o Brasil e em que região se instalou. Escreva o que você descobriu e depois leia o seu texto, né, para alguém aí. Ou então pode ler no áudio para a professora, fazer um áudiozinho, né? E ler o seu texto para que a gente veja. Pode colocar no grupo que aí os colegas vão ouvir também. 2. Procure descobrir sobrenomes de origem portuguesa e anote-os no caderno. Então, vocês vão anotar no caderno e podem fazer uma anotação e mandar no nosso grupo de estudo também, tá bom? Letra A. Os sobrenomes que eles anotaram são iguais ou diferentes dos seus. Aí a gente vai ver se os coleguinhas anotaram sobrenomes diferentes do de vocês, tá bom? Você tem colegas com sobrenome de origem portuguesa? Vamos descobrir, né, pessoal? Vamos ver se alguém tem algum sobrenome de origem portuguesa na nossa turma. Portugueses no Brasil independente. Os portugueses continuaram vindo para o Brasil mesmo depois de o país ter se tornado independente de Portugal. Aqui eles encontravam muitos conterrâneos, não tinham dificuldade com o idioma e tinham maiores chances de conseguir emprego e garantir um bom futuro. Em 1880 e 1967,
mais de 1,5 milhão de portugueses emigraram para o Brasil, onde instalaram estabelecimentos comerciais ou foram trabalhar em fábricas e em outras atividades urbanas. Emigrantes em Lisboa, na capital de Portugal, por volta de 1900, aguardando o momento de embarcar para o Brasil. Olha lá. Por que nessa época os portugueses adaptaram-se facilmente ao Brasil? Em quase todo o Brasil, encontramos marcas da cultura portuguesa. Veja nessas fotografias alguns exemplos de como essas marcas aparecem nas edificações, na culinária, nas festas, etc. Pesquise sobre suas outras influências portuguesas na nossa cultura e escreva no caderno, depois compartilhe, tá, pessoal? Olha lá, cavalhada em festa de São Benedito na cidade de Paconé, no estado do Mato Grosso. Essa festa representa a luta entre cristãos e muçulmanos em Portugal. Igreja de São Francisco e João Pessoa, no estado do Paraíba. Os portugueses trouxeram o catolicismo para o Brasil. Ainda hoje, a maior parte da população brasileira é católica. Foram eles que trouxeram o catolicismo para o Brasil. Precisa-se de trabalhadores. Quando os colonizadores portugueses começaram a ocupar o Brasil, escravizaram os indígenas que aqui encontraram. Com o tempo, precisaram de trabalhadores para os engenhos de açúcar. Decidiram comercializar e transportar para cá negros africanos escravizados. Além de abastecer a colônia com mão de obra, esse comércio rendeu muito dinheiro a Portugal. A escravidão africana foi muito explorada no Brasil até ser extinta em 1888. A escravidão indígena também perdurava, principalmente na Amazônia, Mato Grosso, São Paulo e no Paraná. Desde 1819, antes mesmo da libertação dos negros escravizados, começaram a chegar ao Brasil imigrantes europeus para trabalhar principalmente na lavoura. Mas foi a partir de 1850, com a proibição do comércio de negros escravizados, que o número de imigrantes aumentou. Leia o texto a seguir. A chegada dos imigrantes. No Porto de Santos formou-se a maior confusão na hora do desembarque. Homens para um lado, mulheres para o outro. Em salas separadas, os imigrantes foram despidos, as roupas do corpo, e as que traziam nas trouxas foram levadas para a rotineira desinfecção. Por fim, depois de infinita demora, roupas e pertences foram devolvidos, devidamente carimbados pelo posto. Conduzidos em fila, os imigrantes passaram pelo departamento médico para uma última vistoria, antes de serem liberados. Chegada de navio de imigrantes ao Porto de Santos em 1900. Por que os imigrantes precisavam fazer desinfecção quando chegavam? Converse com alguém aí na casa de vocês que vocês vão descobrir, tá bom? Aí tá mandando falar com o professor. Aí vocês perguntem aí, qualquer dúvida é só me perguntar. Escreva uma frase sobre a chegada de imigrantes ao Porto de Santos. Muitos povos, uma terra. No início do século XIX, a falta de emprego, os baixos salários nas indústrias, a fome e outras dificuldades motivaram os europeus a migrar para a América. Dentre os imigrantes que vieram para o Brasil, destacaram-se portugueses, italianos, espanhóis, japoneses, alemães, sírio-libaneses, poloneses, russos e ucranianos. Recentemente vieram haitianos, chineses, coreanos, bolivianos, paraguaios, peruanos, nigerianos, angolanos e outros. Sírio-libanês refere-se ao imigrante que veio das regiões da Síria e do Líbano, país do Oriente Médio, viu? Aqui tem uma família de origem italiana que posa para o retrato em frente à sua pizzaria no bairro da Moca, em São Paulo, em 1935. No início, os italianos vieram para as fazendas de café no estado de São Paulo e para as colônias agrícolas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Passado algum tempo, muitos saíram das fazendas e foram para as cidades atraídos pelo trabalho nos pequenos negócios e nas novas indústrias que se formavam. Os espanhóis, assim como os portugueses e os italianos, vieram ao Brasil para trabalhar na lavoura, na indústria e no comércio. Os alemães estabeleceram-se principalmente no Rio Grande do Sul
e em Santa Catarina, como pequenos proprietários de terras. Grupo de ferroviários espanhóis em estrada de ferro em Sorocaba. Aqui embaixo a escola de descendentes de alemães em Joinville, no estado de Santa Catarina. Lá ainda tem muito alemão. Os imigrantes de origem sírio-libanesa dedicaram-se especialmente ao comércio, assim como os chineses e os coreanos se dedicam hoje. Os japoneses chegaram a partir de 1908 e se dirigiram para as áreas de plantio de café, algodão e pimenta do reino. Depois de algumas décadas trabalhando na lavoura, muitos japoneses e seus descendentes foram para as cidades e passaram a dedicar principalmente às atividades comerciais e às outras atividades no setor terciário da economia. Imigrantes sírio-libanês, imigrantes japoneses em fazendas. Todos os sobrenomes no quadro são de cidadãos brasileiros. Converse com alguém na casa de vocês e responda qual a origem de cada um dos sobrenomes. Vocês vão tentar descobrir, pode pesquisar na internet, viu, turminha? Na segunda metade do século XIX, imigrantes de diferentes países começaram a chegar em massa ao Brasil. Esse fluxo migratório continuou forte até meados do século XX. Tem aí a legenda, tem aí um gráfico. De onde vieram os imigrantes que se instalaram no Brasil em 1820 e 1975? De acordo com o gráfico, em qual período entrou o maior número de imigrantes no Brasil? Vocês vão procurar olhar aí direitinho nesse gráfico. A origem dos imigrantes no Brasil mudou muito nos últimos anos. No censo demográfico de 2010, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foram identificados novos fluxos de imigração para o Brasil. Muitas das pessoas que chegaram nesse período eram brasileiros que retornavam ao país. Tem aí outro mapa e um outro gráfico. Cite 2 países que aparecem representados nos 2 períodos apresentados nos mapas desta página e da anterior. De acordo com o gráfico, qual é a origem dos imigrantes que vieram mais recentemente ao Brasil? Indique os 2 principais países. Turminha, façam com bastante capricho. E segunda-feira a professora manda a correção dessa atividade. Um beijinho para vocês.